pessoal do Terceirão, bom dia, boa tarde. Eu sou o professor Tiago e esta é a aula 15 da frente C de língua portuguesa. Hoje a gente vai começar a falar sobre resumo. A aula de hoje é importante, por quê? Porque o resumo é um dos gêneros mais cobrados em vestibulares atualmente. A Federal todo ano trabalha com um resumo, tá? Lá no site, gente, do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, vocês vão perceber que a gente tem um registro de provas, um arquivo, que vem lá desde o ano de 2002 até a prova do ano passado, tá? Em todas as edições caiu um resumo. Por quê? Porque os vestibulares se diversificaram, tá? Até os anos 80, 90, normalmente os vestibulares trabalhavam só com dois gêneros de produção textual, principalmente dissertação e narração. Mas isso mudou de lá para cá. Hoje a gente trabalha também com os gêneros que nós chamamos de gêneros textuais informativos, que são aqueles em que se reproduzem ideias de um outro texto de autoria de terceiros. São eles principalmente o resumo, a transposição de discurso e a leitura de gráfico, beleza? Pessoal, por que o resumo é tão importante? Além de ser uma proposta que aparece em um gênero, que aparece todo ano nos vestibulares, a estrutura que a gente vai aprender hoje, ela também se aplica a outros gêneros, como a transposição de discurso e a leitura de gráfico, claro que aí com algumas especificidades, tá? Mas o resumo, ele também serve de referência para outras produções de outros gêneros, beleza? Então, bastante atenção, a aula de hoje muito importante. Vamos começar tentando definir o que é um resumo, o conceito de resumo. Então, vamos lá. Resumo é um texto conciso. O que significa conciso? Está ali, gente, entre parênteses. Ou é um texto direto, objetivo. É o contrário de um texto prolixo. Tá? Um texto prolixo, ele é longo, ele é pouco objetivo. Beleza? Mas o resumo é um texto conciso em que se reconta a ideia geral de um texto original. Apesar da necessidade de ser fiel ao tema e às ideias, o resumo não admite reprodução textual, ou seja, nós não podemos copiar, reproduzir trechos do texto original. Por uma razão muito simples, gente. Copiar trechos do original não é propriamente produção de texto, mas reprodução de textos, ok? Quando vocês estiverem na universidade, vocês forem produzir trabalhos acadêmicos, vocês vão perceber que é natural que se trabalhe com citação, ou seja, recortes de textos originais que são reproduzidos de forma direta ou indireta nos trabalhos acadêmicos, beleza? Mas isso não funciona para a redação escolar. Por quê, gente? Porque normalmente o resumo é um texto bastante curto. É um texto aí normalmente de 8 a 15 linhas. Às vezes varia um pouquinho, às vezes um pouco menos, um pouco mais do que isso, tá? Mas a Federal, por exemplo, trabalha normalmente com resumos que vão de 8 a 12 linhas. Portanto, é um texto bastante curto, beleza? Portanto, não há espaço aí para citação direta. Vamos lá, recontar, no caso, pressupõe a criação de um novo texto com estrutura própria, ou seja, embora o texto de resumo parta de um texto fonte, de um texto original, é uma produção original, né? Então, um texto de resumo é um texto independente que tem uma estrutura própria. Vamos ver qual seria essa estrutura, quais são os elementos mínimos e necessários para um texto de resumo. Vamos lá, moçada. Primeira coisa, se eu vou reproduzir ideias de um terceiro, é importante, né, que eu diga, que eu apresente ao leitor qual é esse texto, né? Portanto, a gente precisa começar de preferência logo nas primeiras linhas, citando o título do texto original, tá? Pessoal, tem algo entre parênteses ali que é importante, ó. O texto de resumo, o seu texto não tem título, beleza? No entanto, no corpo do seu texto, você precisa citar o título do texto original. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai ver aí um exemplo e vocês vão perceber como é que isso funciona. Além do título do texto original, é preciso que nós identifiquemos também quem é o seu autor e onde esse onde esse texto foi publicado, tá?
A gente chama isso de fonte, ó, o título da publicação citado entre aspas. Olha, esse texto que a gente está resumindo, ele foi publicado numa revista, num jornal, é um trecho de um livro, o que é? Beleza? E aspectos de conteúdo, é preciso identificar e apresentar de forma clara e direta ao leitor qual o tema do texto original, qual a tese do autor, o que o autor disse a respeito desse tema, né? Se é um texto de opinião, qual é o argumento utilizado, se é um texto de opinião, né? Qual é a opinião própria do autor, tá? E quais seriam os principais argumentos utilizados pelo autor para defender a sua tese, beleza? Gente, normalmente os textos de resumo, eles trabalham aí com um texto original, que é um texto de opinião ou um texto de divulgação científica, beleza? Então, um resumo precisa ter isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, a partir de um exemplo, como é que isso funciona na prática, tá? Proposta lá da Federal, gente, de 2004. Vou ler o texto com vocês, depois vou mostrar um exemplo de um resumo. Criação ou descoberta, texto do Marcelo Gleiser, publicado na Folha de São Paulo em 14 de setembro de 2003. Está aqui embaixo a referência bibliográfica. A gente vai precisar disso daqui. Fala-se muito no grande abismo entre ciência e arte, a primeira lógica, a ciência, né, objetiva, enquanto a segunda arte é intuitiva, subjetiva. O poeta inglês John Keats acusou seu conterrâneo Isaac Newton de ter desfiado o arco-íris com suas explicações físicas sobre a difração da luz. Ou seja, explicar racionalmente algo de belo que existe no mundo é insultar a sua existência, tirar a sua poesia. Nós criamos ou descobrimos a ciência? Será que as nossas teorias e os nossos teoremas estão codificados de algum modo na natureza e tudo o que faz um cientista é descobri-los? Levantar a coberta que os esconde, revelando o seu significado? Ou será que os criamos usando nossa intuição, observação e lógica? Complicada essa pergunta. Se fosse prudente, parava por aqui citando a minha sábia avó, que dizia: criar é coisa de Deus e descobrir é coisa de gente. Mas por que não tentar inverter isso, fazer do homem criador e não só criatura? Afinal, descobrir é emocionante, mas bem mais passivo do que criar. O artista é o criador, ele ou ela dá existência a algo que não existia enquanto o cientista é o descobridor, aquele que revela o significado oculto das coisas sem criá-las. Beethoven criou a sua nona sinfonia, certo? Ela não existia antes de ele existir. Já Newton descobriu as 3 leis do movimento. Elas estavam lá, escondidas na natureza, esperando para serem reveladas pela mente certa. Muita gente pode se contentar com essa explicação e dar o caso por encerrado, mas eu não. Para mim, a ciência é uma criação, tão criação quanto uma obra de arte. Então vamos lá, moçada. Pausa para a gente entender o que o autor fez até aqui, beleza? O título desse artigo, ele se constrói na forma de uma pergunta, criação ou descoberta, tá? Ao longo aí dos 2 primeiros parágrafos, ou dos 3 primeiros parágrafos, a gente vai perceber que essa pergunta se aplica à natureza da atividade científica. A ciência é criação ou descoberta, beleza? Então, nesses 3 primeiros parágrafos, o que o autor faz, gente, é apresentar o seu tema, tudo bem? Para isso, ele vai citar Newton, ele vai falar de Beethoven, ele vai falar da avó dele. Gente, muito cuidado com isso. Porque quando a gente vai fazer um resumo, a gente tem que selecionar as principais informações do texto, tá? Existem técnicas de produção de resumo que se baseiam naquilo que a gente chama de tópico frasal. Tópico frasal seria ali, gente, uma sentença que resume a ideia de um parágrafo. E, portanto, sintetizar um texto seria reproduzir, de certa forma, o conteúdo desses tópicos frasais. A gente pegaria ali de cada parágrafo, né, uma frase que sintetizasse o seu conteúdo e reconstruiria essa frase, organizando aí numa nova estrutura que seria o resumo. Tá? Pessoal, eu não aconselho vocês a produzirem o texto de vocês assim. Por quê? Porque isso só funciona para um certo tipo de texto. Tá? Esse texto do Marcelo Gleiser aqui, ó, por exemplo, ele não se prestaria a essa técnica de resumo. Por quê, gente? Nesses 3 primeiros parágrafos, o que o autor faz é uma digressão
para introduzir o tema do texto. Beleza? Esses 3 primeiros parágrafos aqui, eles podem e devem ser sintetizados de forma muito objetiva e direta. Tá? O autor está dizendo o seguinte, olha, o senso comum, a sabedoria popular, enfim, diz que ciência não é criação. No entanto, eu não concordo com esse ponto de vista. E ele vai dizer por quê. Tá? E aí o caráter opinativo do texto, a tese do autor, vai aparecer aqui no 3º parágrafo. Primeiro ele fala da pergunta, ele põe aqui o tema do texto, apresenta o tema do texto. Tá? Depois ele vai dizer o seguinte, olha, o senso comum, essa sabedoria popular, diz que ciência não é criação, mas eu não concordo com isso. E aí ele vai dizer por quê. Tá? Muita gente pode se contentar com essa explicação e dar o caso por encerrado. Mas eu não. Para mim, a ciência é uma criação, tão criação quanto uma obra de arte. O fato de a arte e a ciência obedecerem a critérios de validade diferentes, de a ciência ter uma aceitação baseada no método científico, que prevê meios para que teorias sejam testadas frente a observações, não muda a minha opinião. Ciência é a criação do homem, fruto de nossos cérebros e de nosso modo de ver o mundo. Para entender isso, basta examinar um exemplo de sua história. Então, gente, se a gente tivesse que dividir o texto por seções, o que ele está fazendo aqui? Nesses 3 primeiros parágrafos, ele está apresentando o tema. Não é isso? No 4º parágrafo, ele apresentou a sua tese. Tudo bem? Ficou feio aqui, né? Aliás, sempre fica feia essa letra, mas vamos lá. Aqui a gente tem a tese. E o que ele vai fazer, gente? Aqui nos últimos parágrafos. Aqui, nesses 2 parágrafos seguintes, ele vai fazer a argumentação. Ele vai trabalhar com um exemplo de prova concreta, um argumento de prova concreta, que é o exemplo da gravidade. E, por fim, ele vai reafirmar a tese à luz dos argumentos. Então, aqui, gente, está o caráter argumentativo do texto, argumento, E aqui a reafirmação da tese, aquele modelo que a gente chama de conclusão-síntese. Tá? Então, vejam lá, Aristóteles dizia que a gravidade vinha da tendência dos corpos de voltarem ao seu lugar de origem. Uma pedra caía no chão porque foi de lá que ela tinha vindo. Newton, no século XVII, propôs que a gravidade era uma força entre quaisquer corpos materiais com intensidade proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. Einstein, em 1916, diz que a gravidade vem da curvatura do espaço em torno de um corpo maciço, reduzindo-o a um efeito geométrico. Todas essas teorias foram propostas para explicar os mesmos fenômenos. Imagino que Einstein não terá a última palavra. A gravidade será explicada de formas diferentes na medida em que o conhecimento científico avançar. Junto com novas tecnologias e novos conceitos, surgem novas representações do mundo natural. Pode-se descobrir um fenômeno, mas sua explicação é criada. A visão científica, assim como a artística, está em constante transformação. Ciência é uma construção humana criada para que possamos compreender o mundo em que vivemos. O que se descobre são novos modos de criar. Então vamos lá, moçada. Vamos pensar num esquema para a produção do nosso resumo. Vamos tentar sintetizar o conteúdo desse texto. Tá? Então, qual que é o título do texto? Criação ou Descoberta? O autor é o Marcelo Gleiser. A fonte, o texto foi publicado na Folha de São Paulo no dia 14 de setembro de 2003. Tá? Qual que é o tema do texto? A gente leu o texto, e a gente percebeu que o tema é a natureza da atividade científica. O texto se pergunta aí se a ciência é criação ou descoberta. Tá? Qual que é a tese, qual que é a ideia defendida pelo autor? Para o autor, a ciência é uma atividade criativa como a arte e não se restringe apenas a desvendar ou descobrir os fenômenos naturais. Não é essa a tese do autor? É essa mesmo, essa é a ideia central do texto. E quais são os argumentos utilizados aí pelo Marcelo Gleiser? Para justificar sua tese, o autor emprega um argumento de citação, prova concreta, que é o caso da gravidade, fenômeno que ao longo dos séculos suscitou interpretações diversas, revelando o caráter criativo e inventivo da ciência. Então, em síntese, gente, o texto é isso aqui, tá? Agora, a partir dessas informações, a gente vai precisar elaborar um texto original.
E aí, gente, temos um exemplo, né, de um resumo produzido a partir desse texto do Marcelo Gleiser, tá? Então vamos lá. Minha sugestão é que vocês comecem o texto citando a fonte, beleza? Pessoal, vocês não precisam obrigatoriamente começar o texto citando a fonte, mas é importante que a fonte apareça logo aí nas primeiras linhas do texto. E quando eu digo primeiras linhas, são as primeiras mesmo, segunda, terceira linha. Normalmente, nós utilizamos uma estrutura que é a seguinte: fonte, tema e tese, tá? Você pode começar com a tese para depois citar a fonte. Por exemplo, há uma introdução alternativa para esse texto. Seria a seguinte: a ciência, assim como a arte, é uma atividade criativa. Ponto. Foi o que defendeu o físico Marcelo Gleiser. Beleza? Então eu posso começar com tema e tese. No entanto, gente, a referência bibliográfica, a fonte, ela tem que aparecer logo nas primeiras linhas. Beleza? Eu prefiro essa introdução. Ó. No artigo Criação ou Descoberta, então já estou citando o título, já cito a fonte publicada na Folha de São Paulo, e aí a data, a forma mais simples, gente, de vocês colocarem a data de um periódico é assim, ó, entre parênteses, tá? A gente trabalhou com um formato parecido quando a gente falou sobre charge, beleza? Então, ó, no artigo Criação ou Descoberta, publicado na Folha de São Paulo, o físico Marcelo Gleiser, então eu já citei, vamos lá, moçada, o título do texto, não é isso? Onde ele foi publicado, quando ele foi publicado e citei o autor. O físico Marcelo Gleiser. E o que ele fez? Aqui que é importante, gente, encontrar esse verbo aqui, ó. Né? O que o autor faz nesse texto? Ora, se é um texto de opinião, ele defende uma tese, ele expõe uma tese e defende essa tese por meio de argumentos, não é isso? Então, o físico Marcelo Gleiser defendeu que, ao contrário do que afirma o senso comum, a ciência tem natureza criativa, assim como a arte. Pessoal, perceba que daqueles 3 primeiros parágrafos, né, do arco-íris que ele cita, da Nona Sinfonia de Beethoven, ele cita a dele, o que a gente aproveitou de tudo isso? Que o senso comum defende a ideia de que a ciência é uma atividade que não tem um caráter criativo, mas ele não concorda com isso. Então ele defende que, ao contrário do que afirma o senso comum, a ciência tem natureza criativa, assim como a arte. Por isso que para alguns textos não funciona aquele esquema de tópico frasal. Tá? Vamos lá, gente. Segundo o articulista, embora obedeça a critérios de validação próprios, a atividade científica revela formas únicas de ver o mundo, criando interpretações originais para os eventos naturais. Gente, vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Segundo o articulista. Tá? Eu vou apagar o que a gente já sinalizou para não poluir muito o texto. Vou chamar a atenção de vocês para esse tipo de construção. Segundo o articulista, Gleiser cita, de acordo com o autor, o que são essas expressões? São aquilo que a gente chama de expressões conformativas. Pessoal, resumir um texto significa produzir um texto a partir de ideias de um terceiro, não é isso? E você precisa lembrar o leitor de que essas ideias são de um terceiro a cada período, ou seja, a cada ponto. Vejam lá, ó. Aqui a gente tem o primeiro período, né? Ficou um pouquinho longo, mas está aqui, né? Ele está claro, beleza? Aí, ó, segundo período, tá? E aqui, gente, terceiro período, ó. Citei de novo o autor. Não é isso? E aí, gente, o quarto período está aqui, ó. De acordo com o autor. Essas expressões são expressões conformativas. Conforme o autor, tá? Lembre desse nome, conformativa, conforme. Conforme, de acordo, segundo, para o autor, enfim. Essas expressões são muito importantes e devem ser utilizadas em todos os períodos do texto. Você sempre precisa lembrar o leitor do seu texto de que essas ideias são ideias de um terceiro. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Segundo o articulista, vou apagar aqui também. Ó. Aí, ó, segundo o articulista, embora obedeça a critérios de validação próprios, a atividade científica revela formas únicas de ver o mundo, criando interpretações originais para os eventos naturais. Tese, não é isso? Agora vamos lá, gente. Ó. Para justificar sua tese,
Aqui eu vou introduzir a argumentação. Gley exercita o exemplo da gravidade. Ao longo da história, Aristóteles, Newton e Einstein ofereceram explicações distintas para o mesmo fenômeno. De acordo com o autor, isso, ou seja, o exemplo da gravidade, prova que, além de descobrir, a ciência também cria ao revelar novas formas de interpretar a realidade. Beleza? Joia? Então, gente, está aqui um exemplo do que é um texto de resumo. O que é importante? Vamos lá, mais uma vez. Título, autor, fonte, tema, tese e principais argumentos, que é o que a gente tem aqui nesse esquema. Beleza? Nesse exemplo. Tudo bem? A gente ainda continua falando sobre resumo nas próximas aulas. Qualquer dúvida, por favor, mandem um alô lá via plataforma. Tá bom? Bons estudos para vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau.